Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a alegria de Jesus ressuscitado estejam com todos nós neste momento. Depois de nos termos consagrado ao Espírito Santo, vamos ao nosso momento formativo. O vídeo de hoje tem um título dividido em 3 partes. Nós vamos falar sobre aqueles frutos que caracterizam as pessoas que realmente e de verdade buscam a santidade. Vamos falar sobre, fazer um paralelo entre a vida laical e a vida religiosa e, finalmente, mostrar como os religiosos, o estilo de vida dos religiosos são modelos para os leigos. Então, vamos ao primeiro ponto. No vídeo passado, falávamos sobre a missão dos leigos de tentarem corrigir os caminhos tortuosos do mundo. Uma tarefa extremamente difícil, começando até essa dificuldade dentro das nossas próprias casas, entre os nossos familiares. Mas essa dificuldade não pode de jeito nenhum nos abater, nos abalar, nos desanimar, nos afastar deste ideal de sermos luz do mundo, sal da terra, lâmpadas acesas. Não podemos perder de vista o enunciado e o espírito com que o Senhor nos inspirou. Nós somos uma humanidade de acréscimo para Jesus. Isto é, continuamos a missão de Jesus neste mundo. Eu vou partir do capítulo 7 de São Mateus, que diz assim no versículo 16. Jesus está falando contra os falsos profetas e dá uma pista de discernimento. Uma pista que serve para todo e qualquer discernimento que se faça. Você mesmo que está aí na formação inicial. Esta palavra de Jesus é preciosa para você discernir se você tem vocação ou não para a vida consagrada na nossa comunidade, que é a fraternidade. Então disse Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura ovos, colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançado ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim que eu li esta palavra do Senhor, me lembrei de um ensinamento de um filósofo grego antigo chamado Sócrates. Sócrates tinha uma teoria chamada teoria dos contrários. E ele dizia que as coisas criadas foram criadas 2 a 2, 2 a 2. E realmente é assim. No livro do Gênesis, lá no princípio, havia a árvore da ciência do bem
e do mal, e a árvore da vida. Ao longo da Bíblia vão aparecer, por exemplo, no Novo Testamento, lobo e cordeiro. Também no Antigo Testamento. Se vocês pegam Ezequiel 34, vocês vão ver o profeta falar de ovelhas, boas e más. A bondade e a maldade caminham juntas. O menor e o maior é o exemplo que Sócrates dá. Os bons frutos e os maus frutos. A luz e as trevas. O bem e o mal. A vida e a morte. E o filósofo dizia que um precisa do outro para a gente entender. Por exemplo, se não existisse o belo, eu não conheceria o feio. Para mim, tudo seria a mesma coisa. Percebe? Se todos fossem lobos, não houvesse o contraditório, a ovelha, nós não se o maior não tivesse o seu oposto menor, nós não entenderíamos as coisas. Então, tudo está muito bem disposto neste mundo por Deus. E esse evangelho mostra exatamente isso. Os frutos bons, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Como nós estamos falando sobre a vocação laical, e claro que o que eu estou falando aqui também serve para a fraternidade clerical, nós podemos classificar os frutos bons dos fiéis leigos em dois segmentos. Existem os frutos bons que aparecem. São frutos que, porque aparecem, são exemplares, isto é, servem como uma luz para orientar as nossas opções, servem como modelos. Quais são esses frutos bons que servem como exemplos para nós de uma vida laical comprometida com o caminho da santidade? Nós conhecemos leigos, vocês talvez conheçam mais do que eu, que levam uma vida de sacrifício, uma vida crucificada, que exige dessas pessoas, atos muitas vezes heróicos, sobretudo na expressão da caridade fraterna. Exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, uma mãe de família, um pai de família, que tem filhos sem vergonhas, filhos que não correspondem absolutamente na sua vida pessoal a nenhum valor que aprendeu de seus pais. Quer dizer, nem aprendeu, mas que seus pais procuraram passar. E, no entanto, pai ou mãe continuam insistindo no bem, na aceitação não do erro, mas daquele que erra, principalmente por ser seu filho. E é esta atitude que provavelmente vai acabar em glória, porque toda cruz que se carrega no seguimento de Jesus, por amor, com amor, em favor de alguém, terá sua recompensa. Se não neste mundo, no outro. Nos dará uma glória que não tem nome, não tem tamanho. Nós precisamos crer nisso. Podemos pensar também num outro exemplo. A mulher que tem que suportar, quer dizer,
aguentar o peso, carregar o marido fanfarrão, beberrão, drogado, infiel, mulherengo, jogador, boêmio. Tenho bons exemplos da minha experiência de vida. Bons exemplos de mulheres verdadeiramente santas, que pela santidade de sua vida, segundo a palavra de São Paulo, acaba colaborando para a santificação do seu marido. Um outro exemplo que nós podemos encontrar: leigos e leigas que se dedicam, por exemplo, ao cuidar de idosos, que quando chegam no final da vida já não tem mais controle do seu próprio corpo, não tem controle da fala, né? Da expressão, e se tornam agressivos, se sujam todo, são inconvenientes, eu diria até assim, insuportáveis, asquerosos. E, no entanto, com toda a paciência, com caridade, sublimando o seu amor, se dedicam a esses idosos. Uma atividade altamente santificadora, não em si, mas pela maneira como se vive todas essas situações que eu coloquei, práticas para vocês. Hoje, por exemplo, se uma pessoa que já tem 3 filhos, é uma coisa extraordinária. Hoje é uma coisa extraordinária. Aí, de repente, aparece lá o casal no círculo de amigos, todo feliz, dizendo: olha, recebi o exame de gravidez, estamos grávidos de novo. De novo? Santa Maria, o que vocês foram fazer? Parece que cometeram o maior crime do mundo. E nesse contexto de agressão à família, nesta sociedade em que família numerosa se caiu fora dos padrões socialmente aceitáveis, os padrões, misericórdia. E ter que levar esta convicção até o fim. Muitas vezes a família já tem um X número de filhos e, de repente, a vida coloca na frente do casal, dos outros filhos, uma outra situação de outra pessoa que nem conhecem, que deixa uma criança para ser criada por essa família. E ela adota essa criança. Claro. Essa visão de fé que a vida familiar hoje exige mais do que nunca, para ela ser verdadeiramente uma vida santificante, é um absurdo para o mundo no qual nós vivemos. E esta rejeição, esta guerra que a sociedade faz contra esta visão cristã que nós temos das coisas, das situações e do mundo, constituem a cruz do laicato. Mas todas essas situações, vividas com amor, por amor, com integridade de vida, são exemplos para o mundo que se deteriora, o mundo que se fragmenta, que se pulveriza, porque vive na contramão do Evangelho. Porém, existem frutos que não aparecem. Frutos que, porque não aparecem, que nós não vemos, não podem se tornar exemplares, mas certamente
são igualmente santificantes. Quando um leigo leva uma vida interior exemplar, nem sempre esta vida exemplar se mostra. Por quê? Porque o ambiente, as formas exteriores imperfeitas da vida nas quais estes leigos estão mergulhados, constrange a vida espiritual, tentam abafar a vida espiritual, tentam obrigar a vida espiritual dos leigos comprometidos a ficar no escanteio. São os santos curtidos na luta do mundo no qual eles vivem. Curtidos em lutas que merecem condecorações de guerra verdadeiramente. Medalhas de guerra. Vou dar um exemplo prático. Vamos pegar um político que realmente está na política, não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar prestígio, poder, não é para ter ascensão sobre os outros, não é para galgar cargos e postos de liderança, não. Estão por uma questão de opção de atividade cristã, por acreditar que o campo da política é mesmo aquele definido por João Paulo II. A prática da vida política é a forma mais plena de se praticar a caridade. Claro, quando as práticas são honestas, são verdadeiras, realmente são voltadas para o bem comum. Vocês imaginam como um político cristão, um político católico, um político convicto da sua fé, vai com toda a sua crença, né? Toda a força do espírito, ganha a eleição e cai naquele covil de ladrões, cai naquela cova dos leões, é jogado lá. Como é que ele vai mostrar? Como é que ele vai corrigir lá os caminhos tortuosos? Não dá nem para tentar. Mas a vida interior que este sujeito ou esta pessoa carrega dentro do seu coração e o modo de viver, estes valores nos quais ela acredita, na luta contra os contravalores que ameaçam a sua integridade espiritual, nem sempre ele vai sair vencedor. Nem sempre vai conseguir viver a sua convicção espiritual. E a cada derrota, a cada vez que ele cede por pressão, por coação, sei lá por quê, essa pessoa é marcada com feridas muito profundas. Mas sabe se levantar. Sabe lutar. Os demais sabem da sua convicção. Sabem que foi derrotado por causa da força da malignidade com que eles cercaram talvez um ou dois que tenham essas convicções. Essas feridas que ganharam na luta pelo bem, na luta por defender os valores cristãos, autênticos, valores cristãos, essa luta lhes traz feridas, muitas vezes graves,
mas também traz um grande benefício para esses próprios políticos. Eu acho que foi o exemplo mais fácil que eu encontrei para dar para vocês. Por quê? Porque a cada derrota eles se sentem pequenos, humildes, necessitados da graça de Deus. Não se julgam invulneráveis, não se julgam impecáveis. Pelo contrário, têm uma noção muito mais aguçada da sua própria fraqueza moral e são capazes, por isso, de se levantarem como gigantes da fé e se posicionarem novamente, talvez para levar outra cacetada, mas outra ressurreição. E são esses santos dos quais o mundo precisa tanto. Há muitos políticos, são poucos não, que deram ao longo da sua vida um excelente testemunho de Jesus Cristo. Isto não quer dizer que sempre saíram vitoriosos. Talvez na maioria das vezes perderam a batalha, sucumbiram à tentação. Mas quem diz que o santo é impecável? Não, o santo é pecador. Só que é um pecador que se reconhece pecador, se sabe fraco e necessitado da graça de Deus, pede perdão, se levanta, se reconcilia com os demais e vamos para frente. Neste contexto de levarmos uma vida espiritual interior, que nem sempre encontra espaço para se manifestar, o que dá força para essa pessoa, para se manter nessa cova de leões, neste mundo cheio de serpentes e víboras? É o apego aos ensinamentos da igreja. Por isso, nós estamos, graças a Deus, nós estamos hoje vendo emergir do bolo social um grupo de cristãos não pouco numerosos, de cristãos que realmente sabem viver a sua fé, sabem defender a sua fé neste mundo cheio de caminhos que não são os caminhos de Deus. Aonde é que eles aprendem, onde é que eles adquirem armas espirituais para lutar contra este mundo? Nos ensinamentos da igreja. Nos momentos intensivos de oração, de contato com o Senhor, na sua vida sacramental. Eu acho muito importante que nós estabeleçamos um paralelo assim, que não segue sempre assim, não. São linhas paralelas, mas que se cruzam em determinados momentos entre a vida espiritual dos leigos e a vida espiritual dos religiosos. Existe uma semelhança entre a vida espiritual de uns e de outros quando ambos, religiosos e leigos, realmente estão dispostos a buscar a santidade verdadeira de vida. Existem pontos que coincidem e nós podemos chamar que existe uma coincidência espiritual. Por quê? Primeiro, porque é o mesmo espírito que produz, tanto no religioso como no leigo, a vida de santidade.
É o mesmo Espírito Santo e santificador, do religioso e do leigo. O Espírito Santo não age mais intensamente sobre os religiosos e um pouquinho menos sobre os leigos. Não. Ele age igualmente nuns e noutros para que ambos encontrem o seu caminho de verdadeira santidade. Além disso, em que os religiosos e os leigos cristãos fundamentam a sua vida, senão nas verdades do Evangelho. E quando Jesus fala, olha, toma a sua cruz e me siga, né? Vocês são discípulos meus, não está falando só para religioso, está falando também para os leigos. Então, a exigência, por exemplo, que Jesus faz. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Deixe tudo. Toma a sua cruz e me siga. O deixar tudo é uma norma do Evangelho, é uma exigência do seguimento de Jesus, tanto para o religioso como para o leigo. Para o religioso, esse deixar tudo é um deixar efetivo, é deixar mesmo, materialmente falando. Para o leigo, é um deixar afetivo, é ter as coisas que o religioso renuncia, mas sem se apegar a essas coisas. Afetivamente, não pode estar apegado. Eu usar esse copo sem nenhum apego. Se outra pessoa quiser levar, vai levar. Então, como dizia para vocês anteriormente, existe esta coincidência espiritual. E interessante é que eu que já vivi as duas intensamente, gente, a vida religiosa, e como religiosa agora eu vivo intensamente a vida dos meus leigos queridos. Vivo com eles. E olha que interessante. A mesma linguagem espiritual que eu tenho para conversar com as religiosas da minha ex-congregação, minhas amigas lá de dentro, é a mesma coisa, a mesma linguagem que eu uso com os meus. As partilhas que nós fazemos de experiência de vidas, por que não pode estar numa roda de partilha de vida espiritual, leigos e religiosos? Quando todos estão afinados com o Evangelho, todos escutamos a mesma Sagrada Escritura, o mesmo Deus que fala. Todos nós fomos batizados no mesmo batismo. Nós temos um único Senhor, um único Salvador, um único Deus. Tá vendo? Como existe uma semelhança na vida espiritual. Olha só, o estilo de vida de um é diferente do estilo da vida do outro. Daqui, dos religiosos, há renúncias concretas, materiais. Para o leigo, não. Não existe renúncia concreta material, muitas vezes. Mas existe o desapego. Que se o religioso não tiver, embora ele tenha renunciado materialmente a este copo, e alguém leva, e ele fica choramingando, lamentando, cadê meu copo? Onde que está o meu copo? Está apegado. Então, agora eu vou entrar num campo que também eu acho que pode servir muito de exemplo. Quando a gente percorre a história da civilização,
percebe-se que, em tempos bem passados, onde os mosteiros eram construídos, e em volta dos mosteiros havia uma intensa vida laical, os religiosos e os leigos tinham uma ligação afetiva, espiritual muito grande, porque era uma sociedade bem cristã, evangelizada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o fundador das Irmãs Marcelinas teve que escolher um hábito religioso para suas religiosas, em que ele se fundamentou? Na moda vigente na época, na moda feminina, das damas da sociedade do tempo dele. Então, o primeiro hábito das Irmãs Marcelinas lembravam muito o modo de se vestir das senhoras da sociedade. Por quê? Porque tanto um como o outro se vestiam de modo digno e se vestiam de modo sóbrio. Era uma moda sóbria. Hoje, vocês imaginam só se é possível fazer uma coisa dessa. Por outro lado, olhem o que se constata logo depois do Concílio Vaticano II, interpretando erroneamente um ponto de um decreto, se não me engano é decreto, sobre a vida religiosa, que fala do hábito do religioso e da veste do sacerdote, interpretou-se o que dizia esse documento? Que as congregações religiosas deveriam adaptar o hábito religioso a formas mais condizentes com o espírito da época em que aconteceu o concílio. Pronto. Interpretaram esse pedaço como agora a gente pode tirar o hábito. Não foi isso que a igreja quis, não. Não foi. Tirar a veste que caracteriza a profissão sacerdotal, aquele que fez um voto sacerdotal, e vestir a roupa que qualquer homem veste, não foi esse o ideal do concílio, não. Eu sei que o que eu estou falando vai para a internet e eu vou ser muito criticada pelo que eu estou falando, mas o que eu estou falando é o que está escrito, tá? É isso. Então, o que aconteceu? Algumas congregações, ao invés de atualizarem o hábito, sem tirá-lo, atualizado, tornado mais leve, mais saudável, né? E com uma aparência mais aceitável pela sociedade, arrancaram tudo. E no momento em que as religiosas, principalmente, começaram a se vestir como as mulheres seculares, né? As mulheres da sociedade começaram a se vestir como pagãs. Olha só. Estou falando que as religiosas são culpadas da nudez que está aí. Não é isso. Mas eu quero mostrar para vocês que a decadência de um estado de vida incide na decadência do outro estado de vida. Isso é muito sério. Então, ao contrário, quando os leigos se espelham nos valores da vida religiosa, então todo mundo pagão se eleva. Todo mundo pagão é atraído por valores mais cristãos, vamos dizer assim. E o contrário. Quando os religiosos, os sacerdotes, querem levar a vida que os leigos levam, então todo mundo se torna pagão. É o que acontece tantas vezes
quando pega um padre que bebe na festa, padre que faz parte de bloco de carnaval, que sai como é que chama aquele negócio de carnaval? Desfile de carnaval? Entra lá no bloco. Meu pároco lá! Tá fazendo apostolado? Tá fazendo apostolado? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos, vamos então ao compromisso da semana. Como sempre, tentar pôr alguns lembretinhos por escrito para facilitar a sua partilha espontânea na próxima semana. Mas o que é que nós vamos fazer então? Primeiro, você vai ressaltar, depois de ter assistido e mais uma vez esse vídeo, você vai ressaltar o que foi uma novidade para você. Isso foi novidade para mim, aprendi uma coisa nova. E isto teve um sentido diferente para mim. Isto vai servir para a minha vida, é isso que eu quero, do vídeo. Segundo, qual a experiência positiva ou negativa que você já teve com religiosos? Em que eles serviram de bom exemplo ou de mau exemplo para você? Este contato ajudou você a ser melhor? Ou, pelo contrário, houve algum momento da sua vida em que você até se desviou, decepcionado com alguém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.